Hoje nós vamos tratar de assuntos importantíssimos que têm a ver com a nossa visão. Nós vamos falar sobre saúde ocular com a doutora Andréa Laranjeira, especialista em cirurgias de catarata e da região das pálpebras. Vamos falar sobre como cuidar melhor dos nossos olhos. Vem comigo! Doutora Andréa, obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast, aqui no Coworking Gramado. Eu que agradeço o convite. Importante a gente falar sobre saúde ocular, né? Sem dúvida. Ainda mais em tempos em que as pessoas ficam aqui vidradas nas telas, né? Celular, isso atrapalha a Usando visão? muito a visão de perto, né? Isso chega a atrapalhar? Isso chega de diferentes formas conforme as idades, né? Mas eu diria que a gente pode conversar um pouquinho sobre como manter a saúde visual ao longo da vida. Se nós considerarmos as quatro principais doenças que levam à perda visual ao longo dos anos, que é a catarata, o glaucoma, a degeneração macular, a diabetes, né? E as alergias, pelo que elas podem causar na córnea. Eu diria que quando a gente pensa em saúde ocular, eu tenho que pensar na minha saúde física como um todo. Então, pacientes que fazem uma boa ingesta de vegetais, de legumes, de frutas, acabam tendo uma maior ingestão aí de antioxidantes, de nutrientes, que são muito importantes para a nossa retina. Pacientes que praticam, por exemplo, exercícios físicos, eles têm menos chance de terem hipertensão arterial, menor chance de ter diabetes, que são doenças que para a retina podem ser bem prejudiciais, podendo levar à perda visual. Quer dizer que a diabetes está relacionada à perda visual? Sem dúvida. Esse é o maior medo dos diabéticos. Será que já atacou meus olhos? Será que já atacou meu fundo de olho? Que infelizmente pode levar à cegueira, né? Quando a pessoa, por exemplo, fuma, né, ou se expõe muito ao sol, e principalmente para aquelas pessoas que têm a pele, o fundo de olho mais claro, a gente já tem que ter mais cuidado, mais observação para uma outra doença, que é a degeneração macular relacionada à idade. Apesar dela cometer pacientes um pouquinho mais, com uma idade mais avançada, esses fatores de risco, eles deveriam estar sendo cuidados desde quando a gente é jovem, desde quando a gente é criança, deveria usar óculos escuros. Não deveria fumar, obviamente, né? Porque todas essas coisas, com o envelhecimento, podem acabar levando à degeneração retiniana. O glaucoma, por exemplo, que é um dos grandes receios que os pacientes têm. Mas como que eu sei se eu tenho glaucoma? Eu só sei se eu tenho glaucoma se eu vou ao oftalmologista, porque o glaucoma é uma doença silenciosa, não é uma doença que eu sinto que eu estou com a pressão do meu olho elevada. Tem a ver com a pressão do olho? É a pressão do olho alta que acaba levando ao esmagamento, à compressão do nervo óptico, que é o que faz a comunicação do olho e do cérebro. Então, talvez essa seja a principal causa que a gente tem que ir lá. Tem gente que tem e não sabe. Tem gente que tem e não sabe. E, infelizmente, tem gente que chega no oftalmologista já com um glaucoma muito avançado. Mas é hereditário ou a pessoa tem fatores adquire? Hereditários, tem secundários algumas doenças, mas não quer dizer, é hereditário que eu vou nascer, né? É uma doença que normalmente vem com o aumento da idade, apesar de poder acometer também pacientes jovens. Já a catarata, que também é outra doença que muitas pessoas se preocupam, a catarata nada mais é do que o envelhecimento da lente natural do olho. E como a lente natural do olho vai ficando opaca, o paciente que tem catarata, normalmente ele sabe que alguma coisa mudou, né? É uma membrana que cria? Não, que a parece, membrana... Que parece que é uma coisa branca que fica ali, né? A membrana, essa que cresce sobre os olhos, ela é chamada de pterígio. Mas realmente, entre os leigos, muitas pessoas usam o termo eu estou com catarata porque vem uma pelezinha crescendo sobre os olhos. O pterígio, ele não causa essa baixa de visão. A baixa de visão da catarata é a própria lente natural do olho, que é chamada cristalino, ela fica atrás do colorido do olho. Não dá pra ver. Não dá pra ver olho nu, exceto casos muito avançados, né? E com o envelhecimento ela vai tornando a imagem opaca. Então o paciente sabe que ele está enxergando pior do que ele já enxergou, mesmo colocando e tirando óculos, eu já não tenho aquela nitidez que eu tinha antes. E eu gosto muito de comentar uma coisa, principalmente aqui na nossa região, que são as doenças alérgicas. Como as alergias são muito prevalentes aqui, tanto nos meses de inverno quanto na primavera, muitas pessoas coçam os olhos e não sabem que coçar os olhos podem acabar levando à deformidade da córnea. E nisso eu me preocupo principalmente com os pacientes mais jovens
que tem ainda um colágeno mais macio e acaba com o manuseio dos olhos levando ao ceratocone, que infelizmente, naqueles casos mais graves, chegam a precisar de transplante de córnea. O ceratocone não é uma doença que tu consegue regredir ela sem um tratamento, né? Ela, uma vez que tu encurvou a córnea, por coçar, por esfregar, ela vai acabar ficando mais curva. Então, eu diria que talvez essas sejam as 5 principais doenças que a gente tem que pensar em prevenção, pensar em saúde ocular, para que a gente venha envelhecer bem. Olha, a prevenção de catarata, por mais que nós saibamos que a exposição solar ela pode ter alguma contribuição, essa eu não me preocuparia muito tanto na prevenção. Vamos lá, na catarata senil, né? Se eu tenho uma catarata que surgiu porque eu abusei de produtos antialérgicos com corticoide, se eu desenvolvi catarata porque eu estava com diabetes descontrolado, eu tenho que tratar a causa. Mas a catarata senil, ela nada mais é do que um sinal do meu envelhecimento. É um sinal que eu fui passando os anos na minha vida. Todo mundo vai ter catarata. Basta viver, né? Alguns vão ter antes, alguns vão ter depois, mas a gente sabe que quanto mais a gente envelhece, maior é a chance de ter catarata. Tem como tratar sem cirurgia? Não tem tratamento para catarata sem cirurgia, inclusive isso é importante comentar que não existe colírio que previne a catarata. O tratamento da catarata, ele não precisa ser feito no primeiro momento que a gente diagnostica ela, se ela é muito leve, se ela é apenas um envelhecimento da lente. A indicação da cirurgia de catarata, ela ocorre quando há uma baixa de visão, quando a pessoa percebe que mesmo colocando os seus óculos, ela já não tem mais a visão que ela tinha antes. Eu sempre tive uma visão fantástica, mas cheguei nos 50 anos, tive que ir lá na doutora Andréia e hoje estou aqui, ó. Cansada. Pois é, isso é inevitável, né? Todo mundo vai ter uma hora que tem vista cansada e vai ter que usar óculos. Uma hora todo mundo vai ter um envelhecimento do olho e nas diferentes fases vão vir aí a presbiopia, depois dos 40 anos, a catarata, um pouco mais adiante, faz parte do envelhecimento do olho. Agora, falando com relação a celular, que as pessoas hoje estão o tempo todo com o celular na mão, olhando fixamente, e o óculos até com uma proteção para isso. É uma luz azul que fala, né? O uso do celular, ele é principalmente maléfico para as crianças, né? Para os jovens. Quando eu ainda estou com o meu olho numa fase de crescimento, esse estímulo excessivo da visão de perto acaba induzindo a um crescimento do olho maior do que ele deveria. E por isso que a gente vem tendo números maiores de pessoas míopes hoje do que nós tínhamos antigamente. Quanto às pessoas mais velhas, que fazem muito abuso de fixação, e eu costumo dizer que antigamente sofria demais com a fixação de perto, o dentista, a costureira, a manicure. Hoje em dia não, né? Todo mundo usa demais a visão para perto. Mas depois de uma certa idade, o que acaba é que o olho resseca mais, que a luz cansa o olho, então por isso a indicação do uso de um filtro para luz azul nada mais é do que uma indicação de cansaço, não é uma prevenção de doença. Eu costumo dizer que os idosos eles vão ficar com o olho seco e cansado se passarem o dia inteiro no celular, mas infelizmente as crianças e os jovens podem acabar induzindo o aumento do grau por abuso da fixação para perto. Então pode ser que tenhamos pessoas mais jovens usando óculos mais cedo. Que é o que vem acontecendo. Hoje a senhora tem observado mais crianças, mais adolescentes? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Isso não é um fato no Brasil, isso é até mais prevalente no mundo oriental, que se tem uma prevalência de miopia crescente nos anos ali da pandemia, então que as pessoas ficaram muito tempo em casa, porque tem uma coisa assim, tu pode usar a tua visão para perto, mas tu também pode equilibrar essa acomodação excessiva se tu passar algumas horas ao ar livre, algumas horas recebendo a luz solar. Só que quanto mais tempo a criança, né, ou o adolescente fica só dentro de casa, só no quarto, só lendo, isso sim é o principal fator de risco para desenvolvimento de miopia. A senhora falou sobre as pessoas que têm o olho mais claro, elas são mais suscetíveis a certos tipos de degeneração da retina. Pois é, as pessoas que têm olho verde, olho azul, têm esse problema mais do que quem tem o olho preto ou olho castanho? É que interessante, assim, não é a cor do olho, é a cor do fundo do olho. Eu costumo explicar que se tu tens a íris azul e é uma pessoa negra, o teu fundo de olho está mais protegido, porque tu tens mais melanina. Mas eu posso pegar uma pessoa de pele muito clara, mesmo que ela tenha a íris escura, o fundo de olho dela está mais sujeito a um envelhecimento, a degeneração da retina pela exposição solar. Então, essa é uma doença que é muito comum em pessoas que trabalharam ao ar livre,
que foram expostas ao tabaco, ativa ou passivamente, e que não se tinha esse cuidado antigamente. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, a gente vê que pessoas, por exemplo, trabalharam em lavouras e eram de pele muito clara, a retina degenerou junto, não foi só a pele. E os cuidados para evitar a degeneração macular? Usar óculos escuros, não fumar, ter uma boa alimentação. A alimentação e exercício físico tá para tudo, né? Tá para tudo. Tem gente que acha que é pro coração, para diabetes, pressão, mas não, é tudo. Não, até para os olhos. Né? E já para o glaucoma, tem como prevenir? O glaucoma, o glaucoma que é secundário a alguma doença, claro que ele tem como ser prevenido. Por exemplo, eu desenvolvi glaucoma porque eu tenho diabetes, então eu só não ter diabetes. Mas o glaucoma, como ele tem um fator hereditário, genético, e ele é mais comum nas pessoas de raça negra, um grande cuidado que a gente tem que ter assim, eu tenho casos familiares de glaucoma, eu tenho que ficar mais alerta em ir ao oftalmologista, em medir a pressão do olho, fazer exames, porque eu posso vir a desenvolver o glaucoma com a idade. Não é tanto algo que eu possa fazer mudando o estilo de vida. Uhum. A senhora falou da catarata, do glaucoma, da degeneração macular, e qual que é a outra? Da alergia, que muitas pessoas acham que o olho pode ser coçado, manipulado, e o fato de ficar coçando os olhos pode deixar o olho bicudo, que é o ceratocone, que é uma doença em que muda a curvatura do olho e aquilo ali fica alterado. Então é uma doença que a visão não fica mais legal usando óculos, você tem que migrar para uma lente de contato rígida, tem que migrar para um anel, e em casos graves o paciente acaba precisando de transplante de córnea. Meu Deus, até chega a ser até transplante de córnea? O ceratocone é a principal causa de transplante de córnea. A pessoa que perde a visão, é possível voltar a enxergar com um transplante? Depende da causa. O transplante de córnea, ele só consegue reabilitar a visão em pessoas que tiveram doenças corneanas. A catarata, por exemplo, eu consigo reabilitar a visão do paciente com catarata porque eu estou trocando a lente natural do olho envelhecida por uma nova lente transparente. O maior problema do olho é a retina, por isso que eu tenho que ter os hábitos de vida saudáveis, porque as doenças que acometem a retina não tem como te dar uma retina nova, eu tenho que trabalhar com a minha retina o resto da minha vida, pelo menos por enquanto. Transplante de globo ocular não existe, existe só transplante de córnea. Então, retina e nervo óptico, cegueira, não tem como trocar. Nesses casos não tem como resolver. Não tem como trocar por outro. E qual é a recomendação para as pessoas irem ao oftalmologista? Que às vezes as pessoas não vão, né? Só vão quando está com algum problema. Isso é super importante. Primeiro que hoje em dia no Brasil já melhorou muito, já está muito organizado. A primeira avaliação é feita ainda pelo pediatra ao nascimento com o teste do olhinho, né? E uma vez que o pediatra diagnostique alguma alteração nesse exame, ele encaminha para o oftalmologista. Então, toda criança ela tem que ser examinada pelo oftalmologista ainda nesse primeiro ano de vida. Os exames eles devem ser anuais, com algumas exceções, assim, quando tu encontra algum fator de risco, tu orienta esse paciente, olha, talvez tu tenha que consultar em menos tempo, ou se tu tem um olho plenamente saudável, só tem a vista cansada da idade, que é a presbiopia, de poder espaçar um pouquinho. Mas a recomendação são consultas anuais. Pelo menos uma vez por ano. Uma vez ao ano. Agora a senhora também é especialista em cirurgias da região das pálpebras. Como é que funciona e para que ela é indicada? Bom, a cirurgia das pálpebras, a mais comum dela é chamada blefaroplastia, que é a cirurgia para a correção do excesso de pele e de bolsas de gordura sobre os olhos e também para as bolsas de gordura e pele na região da pálpebra inferior. Esse excesso de pele, ele pode acabar levando a uma perda do campo visual, então tem pessoas que limitam o quanto enxergam pela pálpebra estar mais caída, mas tem muita indicação estética quando a gente fala em região periocular, porque principalmente hoje com o mundo do online, que todo mundo se filma, se posta, se olha, essa região ela ficou muito valorizada. Então, esses olhos mais cheinhos, com mais gordura, eles acabam causando um ar de cansaço, de envelhecimento, de tristeza. Então, muitas pessoas vêm à procura da cirurgia das pálpebras, querendo mesmo ter um rejuvenescimento ocular. Algo interessante da cirurgia palpebral, que por muitos anos a retirada da pele, das bolsas de gordura, ela era feita apenas com um bisturi ou com um bisturi de radiofrequência. Então, era possível ser feita o corte do excesso da pele, do excesso das bolsas de gordura, mas não havia uma forma de tratar a qualidade dessa pele envelhecida. E já há alguns anos,
O laser de CO2, ele entrou associado à blefaroplastia. Então, o laser ele é usado tanto para fazer os cortes da cirurgia, porque ele corta e cauteriza ao mesmo tempo, levando a uma recuperação melhor, a menos edema, menos hematomas, e como ele pode ser usado ao final da cirurgia para fazer o que nós chamamos de resurfacing da pele. Ele é aplicado na pele mesmo para melhorar a qualidade, melhorar o viço, nas pálpebras inferiores, nas superiores e mesmo em toda a face. Então eu diria que nas cirurgias palpebrais, principalmente da conotação estética, o laser de CO2 ele melhorou muito o resultado da cirurgia palpebral, porque hoje, além de eu conseguir devolver um olho mais fundo, menos caído, eu ainda consigo devolver esse olho com uma pele melhor na região periocular. Fora a questão estética, é indicado para algum outro tipo de... Claro que outras cirurgias palpebrais, tem pessoas que nascem com a pálpebra caída, que é a ptose. Tem idosos que os cílios acabam invertendo ou a pálpebra acaba abrindo ao longo dos anos e acaba incomodando, né? O olho fica lacrimejando, aqueles cílios ficam arranhando. Então, dentro da oculoplástica, existem inúmeras cirurgias feitas, ou para que as pessoas chamam de tersol, que são os calásios que obstruem na região palpebral. É que realmente a valorização da região periocular ela se tornou muito importante nos últimos anos com essa questão das selfies, das publicações. Então tem muita gente preocupada com o rejuvenescimento das pálpebras para não parecer aquele ar envelhecido. Mas claro que existem várias outras cirurgias funcionais da oculoplástica. Essas cirurgias são feitas lá mesmo, no seu Como consultório? Lá na clínica nós somos hospital dia, né? Então o térreo é o bloco cirúrgico e ali funcionam as cirurgias em que o paciente tem alta no mesmo dia, né? Então as cirurgias de catarata, as cirurgias de pálpebra, todas são feitas em caráter ambulatorial lá no nosso bloco cirúrgico mesmo, que é dentro da clínica, que é chamado CEM, Centro de Especialidades Médicas Laranjeira. Que fica lá em Canela. Que fica lá em Canela. Agora, vamos tirar algumas dúvidas e desmistificar alguns mitos, né? Por exemplo, o que é melhor, óculos ou lente de contato? Depende. Quando se é míope, e principalmente jovem, que tem uma miopia elevada, eu vou ter uma melhor qualidade de visão com a lente. Porque os óculos em graus mais altos, para o míope, ele diminui o tamanho da imagem. Então, com os óculos eu não tenho uma ideia real. Agora, muitos pacientes presbitas, que são os pacientes que já passaram dos 40 anos e tiveram que usar óculos para perto ou para perto e longe, querem usar a lente de contato, usam a lente de contato e te dizem, mas eu enxergo melhor de óculos, porque para presbiopia, para hipermetropia, a qualidade da visão é melhor com óculos. Algo interessante assim, para pacientes com irregularidades corneanas, a lente de contato rígida possui uma melhor qualidade de visão do que qualquer uma das outras formas de correção. Então, como eu enxergo depende do que eu tenho, né? Tem uma coisa legal até desse comentário, que várias pessoas perguntam assim, tá bom, então se eu uso óculos, eu vim aqui porque eu quero operar o meu olho, eu quero saber qual é o melhor momento para operar o meu olho. E na verdade, para nós podermos fazer uma cirurgia refrativa, uma cirurgia que faz correção do grau para que diminua a dependência de óculos, eu tenho que ter duas coisas essenciais. Eu tenho que ter mais de 21 anos, eu tenho que ter um olho saudável, né? E eu tenho que ter um grau estável. Por quê? Quando eu tenho um paciente que já tem o seu grau estável, que já tem uma córnea saudável, eu consigo, com o laser, fazer um remodelamento corneano de forma a deixar esse paciente independente de óculos por muitos anos. São aqueles pacientes míopes, astigmatas, alguns hipermétropes, que estabilizam o grau ali com 20 e poucos anos e conseguem usufruir talvez até 40 e poucos anos sem depender de óculos. No entanto, vem muitos pacientes que já passaram dessa fase ou que entraram na questão da visão para perto perguntando, tá, mas eu também quero operar o meu olho. Apesar de existir cirurgia refrativa laser para pacientes com vista cansada, que são os pacientes presbitas, a gente tem que entender que essa cirurgia ela tem uma durabilidade menor, porque eu pego um paciente que está tendo alteração do grau. O grau que eu tenho aos 40 anos não é o mesmo que eu vou ter aos 55 anos. Então, nessa faixa etária, eu tenho uma variação de grau tamanha que mesmo que eu faça uma cirurgia corneana
a laser para presbiopia, eu não tenho uma durabilidade tão grande. Mas, aí sim, após os 55 anos, eu posso ofertar para o paciente, de novo, que não quer mais usar óculos, fazer o implante ocular. Porque acontecia assim, ó, o paciente de 60 anos vinha com o seu pai, com a sua mãe em consulta porque tinha que operar a catarata. Aí, para operar a catarata, é feito o implante da lente intraocular. Daqui a pouco o paciente dizia assim, o acompanhante, nossa, mas como é que pode? Agora o meu pai, a minha mãe estão enxergando melhor que eu também quero fazer essa cirurgia. E a diferença é que o pai ou a mãe já tinha a lente envelhecida, então a gente tirou a lente envelhecida, deu uma lente nova e dentre essas lentes novas, elas começaram a melhorar muito tecnologicamente. Então elas começaram com lentes que não melhorava grau, depois elas começaram com lentes que melhoravam a visão de longe, depois de longe de perto, depois hoje em dia tem lentes que são trifocais, que melhoram a visão no longe, no intermediário e no perto. E aí sim, houve então uma formalização, né, uma legalização, que hoje pode ser feito implante de lente intraocular, mesmo em pacientes que ainda não tenham catarata com baixa visual, desde que esses pacientes tenham mais de 55 anos, tenham alguns requisitos que tenham que ser preenchidos. Essa nova lente tem que combinar com o estilo de vida da pessoa, ou seja, a gente tem o que oferecer, mas tu tem que ver se tu te enquadra na solução tecnológica que existe hoje. No caso de pessoas com vista cansadas, citando o meu exemplo, comecei a usar óculos agora. Quer dizer que o meu grau ainda ele vai evoluir? Vai evoluir. O grau do envelhecimento do olho, que é a perda da acomodação, ele aumenta demais entre os 40 e 55 anos. A partir dos 55, às vezes 60, 60 e pouquinhos, esse grau tende a ficar mais estável. Eu costumo brincar que quando o paciente consulta nos 40 anos, ele tem que estar ali todo ano trocando óculos. E às vezes tu pega um paciente de 60 anos que está há 4, 5 anos com os mesmos óculos, porque já não houve variação do grau. Então, obviamente que o melhor paciente para fazer o implante da lente intraocular, que esse sim vai ficar contigo para o resto da vida, é mais perto dos 60 anos. Outro mito para saber se é verdade ou mentira. Olhar diretamente para o sol. Não pode, né? Não pode. Primeiro porque, claro que os casos muito ruins disso, né? São pessoas que olharam direto para a radiação por horas continuadas. Às vezes por uso de medicações entorpecentes, se atrapalharam e acabaram se expondo e queimou a retina. Mas tanto é que isso é verdade que a gente está aqui conversando, que se a gente tem que cuidar que a radiação ultravioleta não chegue de forma demasiada na retina, mesmo de forma crônica, porque leva à degeneração macular. Então, imagina isso de uma forma aguda, né? Existe lá a maculopatia de exposição solar de forma aguda. Claro que não é o mais comum. A forma que a radiação ultravioleta mais danifica o olho é a exposição crônica, mas não se pode olhar direto para o sol mesmo. Aqueles laserzinhos de caneta. Também não pode. Não pode. Por mais que esteja extremamente raro, vamos lá. Quando nós fazemos um tratamento para paciente que tem diabetes, nós fazemos uma coagulação da retina com laser. Então, o laser, em algumas frequências de onda, ele queima a retina. Então, imagina que essa ponteira, essa caneta, se ela for direcionada para a mácula, que é o centro da visão, a gente pode ter uma queimadura na região central da visão. Então, não se aponta caneta de laser para a região ocular. Com isso, cuidado, viu? Pode deixar alguém cego. Né? Pode deixar alguém cego, não é mentira. Quando a senhora fala que a cirurgia é feita com laser, como é que funciona isso? O laser ele faz um remodelamento da córnea. Então, a gente tem que imaginar que conforme o grau que eu tiver, o tipo de grau, o laser vai trabalhar de uma forma diferente. Se eu tenho um olho míope, o laser vai fazer um lixamento para fazer um aplanamento dessa córnea. Se eu tenho um olho hipermétrope, o laser vai tratar a periferia da córnea para que leve ao encurvamento da região central. E se eu tenho astigmatismos, que são córneas irregulares, que elas não têm a mesma curvatura em todos os graus dela, o laser vai fazer um remodelamento de forma que deixa a córnea homogênea. Então, o tratamento do laser ele é por ablação. Não deixa nenhum tipo de cicatriz, nada? Não, existe. O laser, em alguns pacientes, que a gente comenta assim, olha, tem até que comentar quando o senhor envelhecer, quando for ao oftalmologista há alguns anos, porque esse tipo de cirurgia
tem algumas técnicas, né, que eles não deixam cicatriz. Então, se tu vai ser submetido a uma cirurgia de catarata 20 anos depois, tem que comentar com o médico que vai te operar de catarata que tu fez essa cirurgia laser previamente, porque ela alterou o formato da tua córnea, e isso é um dado importante para avaliar o grau da lente da cirurgia de catarata no futuro. Hoje em dia, qualquer tipo de cirurgia que mexe com o olho, com a visão, é toda assim em laser ou se usa cortes ainda? Sim, por mais que o laser possa ser usado para os cortes, para entrar dentro do olho, entenda que a catarata é uma lente envelhecida. Então, eu tenho que tirar aquela lente lá de dentro de alguma forma. Então, a cirurgia de catarata ela se chama facoemulsificação, em que se entra com a caneta do facoemulsificador, é feita a fragmentação dessa catarata em pequenos pedaços, para que a gente possa fazer a retirada toda por 2 milímetros. Então, não existe mais aquela coisa do corte, que abre o olho, que a catarata tinha que estar madura, que tinha que ser dura. Hoje em dia, o que interessa é quanto o paciente enxerga, e a cirurgia é feita por microincisão. Então, toda a cirurgia é feita por apenas um pouquinho mais de 2 milímetros, que é a entrada para entrar com o facoemulsificador dentro do olho. Doutora, e com relação àquele tipo de problema que as pessoas falam que é uma manchinha, tem até um nome, acho que é mosca volante, parece que tem uma mosca dentro do olho, como é que é isso? As moscas volantes, ou também chamadas de floaters, né, nada mais são do que o envelhecimento do gel do olho, que é o que preenche o olho, que é chamado de vítreo, né? E claro, quando a gente é mais jovem, a gente começa a enxergar pequenas manchinhas em dias muito claros, quando se olha para uma superfície branca, mas com o envelhecimento, esse gel do olho, ele pode inclusive se soltar, né? Ele se movimenta dentro do olho. E nas áreas que esse gel estava aderido ao retino, eu diria que a gente ganha uma mosca bem grande. Logo que surge, a pessoa se assusta, diz: o que surgiu na minha visão? Tem uma coisa aqui na frente que está me atrapalhando. A mosca volante, então, nada mais é do que o vítreo que nós estamos percebendo com as suas opacidades. E mesmo que quando surge a mosca volante seja extremamente desconfortável, a gente acaba se acostumando com as moscas volantes. Mas né? tem como tirar? Não tem como esvaziar o olho, porque a gente precisa do gel para preencher o olho. É só porque com a perda da densidade desse colágeno que a gente tinha quando mais jovem, ele acaba se soltando, mas ele segue fazendo o papel dele de preenchedor do olho. O único porém é que em alguns casos espontâneos de descolamento do vítreo, eu posso ter dano retiniano, e em alguns pacientes com acidentes, ou de trânsito, ou com bola, eu posso descolar esse vítreo de forma tão súbita que pode danificar a retina também. Mas a maior parte das mosquinhas volantes, elas são inócuas, são do envelhecimento. E hoje em dia, se a pessoa quiser tirar o óculos, o que é mais indicado? A pessoa não quer mais usar óculos. Qual a melhor lente? Bom, a melhor lente depende de cada olho e depende de cada paciente. Então, eu diria que as lentes hoje asféricas, que corrigem a visão de longe, elas são as lentes mais parecidas com o nosso olho. Então, às vezes a pessoa vem com um grau alto e ela me diz: André, eu queria diminuir minha dependência de grau, eu queria usar menos óculos, eu levanto da cama e eu já tenho que botar os óculos. Então, quanto mais parecida for essa lente com a minha lente original, melhor vai ser a minha qualidade de visão. Mas, em cima dessa lente, foram sendo feitos alguns tratamentos para que a gente pudesse dar para o paciente algo que ajude não só na visão de longe. Então, hoje existem lentes que a gente chama de foco estendido, que são lentes que têm boa qualidade de longe e para uma visão intermediária, que para muitos pacientes isso já é muito satisfatório. E tem as chamadas lentes trifocais, ou lentes intraoculares multifocais, que são lentes que vão ter o foco do longe, do intermediário, que é o uso do computador, e do perto, que é o uso do celular. Mas é bem importante entender que, como essas lentes trifocais são lentes feitas em halos, sempre quando o paciente vem: eu quero botar essa lente, primeiro a gente faz uma avaliação desse olho para ver se esse olho é um olho normal, né? E um olho que está apto a receber esse tipo de lente. Eu tenho que explicar para o paciente como que funciona esse tipo de lente dentro do olho. É muito comum pacientes, por exemplo, que fazem óculos multifocais pelas primeiras vezes ali aos 40 e poucos anos não gostarem dos óculos multifocais. E voltam lá e a gente diz: tem que usar, a gente aprende a usar, a necessidade faz com que a gente aprenda a usar. A lente intraocular eu também tenho que explicar, porque eu estou colocando uma lente dentro do olho que vai ser tua para o resto da vida. Então eu tenho que te explicar como usufruir dessa lente. Ela realmente
tem como enxergar sem óculos para praticamente todas as atividades do dia a dia, mas é um jeito de enxergar diferente. Então a gente tem que entender o que a gente está buscando. E já que estamos falando de lente, qual que é melhor, a lente em gel ou a lente rígida? Para a lente de contato, a lente em gel ela é mais confortável, né? Ela é uma lente que ela tem fácil adaptação, ela é uma lente que ela é de fácil manuseio. No entanto, para alguns tipos de grau, a lente gelatinosa ela não funciona muito bem. Então, por exemplo, astigmatismos altos, pacientes com ceratocone, a gente ainda tem um grupo de pacientes que para eles terem uma boa qualidade de visão, a lente rígida acaba sendo melhor. E essas lentes são apenas estéticas, que as pessoas querem mudar a cor do olho? Isso... Essas não são muito indicadas, porque a maior parte das pessoas que usam lentes estéticas, que são lentes coloridas, elas fazem esse uso por conta. E quando a gente faz o uso por conta, a forma de conservação, a adaptação da curvatura da lente no olho, ela não é o ideal. Vou te dar um exemplo. Eu usei uma lente para uma festa. Essa lente, provavelmente, ela vai ficar guardada. E quem é que vai trocar esse líquido? Quem é que vai fazer a limpeza da lente? Então, o uso seguro de lente de contato, ele deve ser feito com adaptação médica, porque ali tu vai estar com a curvatura adequada, a lente com a hidratação, com a oxigenação que tem que ser passada através dessa lente. E ela tem que respeitar os seus prazos de troca, o tempo de uso no dia a dia, que muda de uma lente para outra. Então, por mais que hoje em dia a gente tenha acesso a diversos tipos de lente, a lente é um corpo estranho. Ela precisa dos seus cuidados para ela não ser um fator de risco para doenças da córnea. Por isso que é importante ter o acompanhamento médico em quem é usuário de lente. Essa pessoa, então, que gosta de ir para festa de Halloween, usar uma lente ali uma vez por ano, deixa ela guardada na caixinha. Para no ano seguinte querer usar de novo... Para esses pacientes que fazem o uso muito eventual, aí o melhor é comprar a lente, fazer o uso e descartar. Por isso que hoje, para algumas atividades, existem uso de lente diário. O que é isso? Tem pessoas que praticam surf, natação, que entram em contato com água, com areia. Nessas situações é melhor que tu faça o uso da lente, ao final do dia tire a lente e coloque fora. Porque, infelizmente, tem pessoas que guardam a lente e pensam, no ano seguinte eu vou colocar a lente no olho de novo. Acho que é só comprar ali aqueles colírios ali. Não é. Isso não resolve. Não resolve. Quem usa lente que precisa usar, quais são os cuidados que deve ter? Quanto tempo pode usar a lente diretamente? Bom, apesar de existir lentes anuais, né, a maior parte das lentes hoje são de descarte mensal, às vezes quinzenal e até mesmo esses descartes diários. É fundamental entender que não se dorme com a lente. Então, por melhor que sejam os materiais que são feitos as lentes hoje, não é igual receber o oxigênio direto na superfície do olho. Então, a lente ela tem que ter higiene das mãos, ela não pode entrar em contato com soro fisiológico, com água de torneira, ela tem as soluções específicas para a conservação da lente. E a lente ela deve ser usada enquanto a gente está na rua. Cheguei em casa, eu não preciso prolongar o meu uso da lente de contato até o momento de fechar o olho, porque muitas pessoas acabam dormindo com a lente no olho. E faz mal. E aí faz mal, né? Porque pode aumentar a chance de úlcera de córnea, deixa a oxigenação da córnea muito baixa. Então, o uso correto é, eu uso a lente enquanto eu estou fora de casa, para as festividades, para a minha vida social, para o meu trabalho, mas cheguei em casa, tomei o meu banho, vou fazer alguma coisa, eu uso os óculos. Isso deixa o uso da lente mais seguro, deixa o meu olho mais saudável. E essas pessoas que colocam nessa solução, essa solução ela não serve para deixar a lente lá. Não, essa solução tem que ser trocada, né? Inclusive, essa solução, quando tu coloca a lente no olho, tu esvazia o estojo e aí tu vai colocar uma nova quantidade da solução quando for guardar a lente à noite. Então, essa solução ela é trocada diariamente. E o colírio, ele é indicado para que casos? Bom, quase todas as medicações que nós usamos na oftalmologia, ela vem em forma de colírio. Então, seja um anti-inflamatório, um antialérgico, um antibiótico, todos eles são em forma de colírio. Os colírios mais utilizados são os lubrificantes. Porque como nós comentamos anteriormente, como muitas pessoas passam o dia a dia olhando no mundo de perto, e principalmente em eletrônicos, a gente pisca menos. Imagina se eu ainda pisco menos olhando numa tela de computador e eu ainda estou num ar-condicionado direcionado para o meu rosto. É claro que pessoas que passam muito tempo em frente a telas, e principalmente em lugares climatizados, vão ter o olho mais seco.
Então, o uso do colírio lubrificante, ele inicia primeiro pelo meu hábito excessivo de usar os óleos, que eu acabo piscando menos. Mas tem todos aqueles pacientes das doenças reumatológicas, das doenças da tireoide, as mulheres pós-menopausa, os homens com a pele mais oleosa. Tem uma série de alterações de filme lacrimal que levam ao ressecamento do olho. Então, o colírio lubrificante, ele entra não só como um colírio, eu li demais, eu vou pingar uma gotinha para lubrificar o olho. Menopausa tem a ver com ressecamento? A menopausa resseca também os olhos. E quem tem pele oleosa também? Também, porque o excesso de gordura também acaba desregula os componentes da lágrima. Então, eu diria que para nós termos um filme lacrimal saudável, a gente tem que ter a quantidade de gordura, de muco e de água equilibrada. Qualquer um desses fatores que é desequilibrado, a gente vai acabar precisando usar colírios e outros tratamentos. E qual é o sintoma para saber que o olho está ressecado e precisa de um colírio? Tu nunca teve o olho ressecado? Que eu me lembro, não. O olho ressecado, a gente sente como se tivesse que piscar para enxergar melhor. Parece que tem uma areia dentro do olho. A visão embaça. Eu fico querendo esfregar o meu olho para ver se eu melhoro a qualidade da visão. Só que, surpreendentemente, quem está com o olho seco, o próprio organismo tenta compensar isso. E muitas vezes pessoas que têm olho seco lacrimejam. Então, quando tu comenta com o paciente, olha, isso está acontecendo porque o olho está seco. Como, doutora, que o olho está seco se eu estou chorando? E, exatamente, a gente está chorando porque o olho está ressecado. Então, estou tentando compensar a falta da minha parte aquosa da lágrima com o lacrimejamento reflexo. Coçar o olho não é bom, então. Coçar o olho não pode. Você acorda, você faz assim, ó. Esfregar o olho não pode também. Isso é ruim, prejudicial. É isso que pode levar ao encurvamento do olho, que pode levar ao desenvolvimento do ceratocone. Então, não se coça o olho de jeito algum. E abrir os olhos na piscina? A mesma coisa. Principalmente se não fez essa pergunta com lente, né? Não, a gente não faz isso, o uso de lentes dentro da água, mas ainda que algumas pessoas façam. Não se abre o olho embaixo da água exatamente porque aquela água tem outras coisas, né? Não é só água. Então, eu tenho sal, eu tenho cloro, eu tenho as impurezas que podem acabar danificando a minha córnea. É muito comum nos meses de verão, crianças que abrem os olhos embaixo d'água, chegam no consultório ali na segunda-feira, fui pra praia, voltei com os olhos todos vermelhos, a visão tá embaçada, o olho tá arranhado, sai até uma secreção. E tu vai conversando com a criança, eu tô abrindo meu olho embaixo d'água. Então essas coisas são tóxicas para a superfície ocular. Já que falamos sobre isso, me lembrei agora, conjuntivite, o que causa? Bom, eu diria que os 3 principais tipos de conjuntivite é alérgica, viral e bacteriana, né? É que como a conjuntivite infecciosa, ela assusta muitas pessoas, porque a conjuntivite viral dura muitos dias, ela pode deixar sequelas na visão depois que melhora o quadro infeccioso. A conjuntivite bacteriana acomete muitas crianças em escolinha, quando vê um tem, vários têm também, mas elas não são as conjuntivites mais comuns. As conjuntivites mais comuns são as conjuntivites alérgicas, que pode ser pela presença de pólen, pela presença de ácaro, por contato com pelo, e os sintomas eles são muito parecidos. Então, às vezes a pessoa refere, eu tô com pus e é muco, eu tô com o meu olho vermelho, e na verdade aquele vermelho que ela acha que é causado por um vírus, nada mais é do que uma reação alérgica na superfície ocular. Então isso é importante para não acabar fazer o diagnóstico correto, para não acabar usando o antibiótico para qualquer olho vermelho. A gente trata com antibiótico apenas as conjuntivites bacterianas. As virais e as alérgicas são tratadas de forma diferente. E o tersol, doutora? Bom, o tersol é um nome leigo, né? Mas é que ele é tão difundido que a gente aceitou o tersol. Na verdade, o tersol é chamado ordéulo. Ele é um entupimento da glândula de gordura da pálpebra. Então, nós temos várias glândulas de gordura que produzem o componente olhoso do filme lacrimal, que elas estão muito próximas à base dos cílios. Pessoas com pele mais oleosas, algumas alterações nas bactérias da região da face e da órbita predispõem à formação dessas glândulas ficarem entupidas, dessas glândulas entupirem. Tem alguns casos que a pessoa nota, olha, eu tô com dor, tá inchado, parece uma espinha. Aí, vamos lá, faz uma compressinha quente, quando vê sai aquele pus, tá resolvido. No entanto, tem alguns casos que cronificam. E aonde começou com dolorimento, com uma espinha, quando vê, tem um nódulo. E aí sim que já é o calásio.
Esses casos em que o terçol cronifica, que o pus não sai espontaneamente dessa glândula, por muitas vezes precisa remoção cirúrgica. Quando a gente consegue tratar no estágio mais inicial, a gente consegue tratar com pomadas antibióticas, com compressas, com higiene, e aí o pus acaba drenando. Bom, doutora, acho que a gente deu uma geral aqui sobre saúde ocular. E eu queria que a senhora desse o endereço do Centro de Especialidades Médicas para quem está assistindo. Então, muita gente sabe onde fica, que é bem fácil na canela, mas vamos deixar aqui o endereço. Bom, então o meu consultório, né, Clínica de Olhos, doutora Andréa Laranjeira, ele fica na rua Augusto Pestana, 543, no centro de Canela, e dentro desse edifício que corresponde ao Centro de Especialidades Médicas, que funciona como um hospital-dia, em que nós temos bloco cirúrgico para cirurgias ambulatoriais e atendimento em diversas especialidades médicas. Muito bem, quero te agradecer muito, doutora. Eu que agradeço, mais uma vez. Aqui, e ficamos à disposição para, de repente, falar sobre outros assuntos de forma mais específica, aprofundar mais em cada assunto. Estarei disponível. Até a próxima. Até a próxima.